Professor HP. Continuando aqui nossos conceitos iniciais. Hoje, aula quinta, nossa quinta aula, né? Então vamos continuar aqui. Ver os conceitos bem direitinho. Estou aí pegando na sua mão, indo devagarzinho, mas aprofundando. Não é nada raso. A gente começa devagar, eu vou com calma, mas a gente aprofunda sempre. Vem questões difíceis. Vamos lá continuar? Bora pro slide. Administração Geral do Zero ao Infinito, professor Eric Paiva. Viagem ao maravilhoso mundo da administração. Habilidades do administrador de Robert Katz. Corta aqui para mim, meu filho. Katz ele divide as habilidades que um administrador precisa ter em 3: conceituais, humanas e técnicas. As conceituais estão relacionadas ao pensamento abstrato, a conhecer as teorias, né? Saber analisar o ambiente externo, analisar a empresa como um todo. Habilidades humanas significa saber lidar com as pessoas, saber se comunicar, saber liderar, saber motivar, saber resolver conflitos. E a habilidade técnica significa saber fazer o trabalho, saber usar uma ferramenta, saber executar o trabalho. Então tem essas 3 habilidades. E aí a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Vamos aqui para os slides para ver como os teóricos tratam disso, né? Habilidades do administrador. A gente tem a habilidade conceitual, a habilidade humana e a habilidade técnica. Conceitual está ligada a teorias. Saber fazer abstrações significa imaginar cenários possíveis no futuro da organização, certo? Analisar ambiente interno e externo. Qual o nível que a gente faz isso? No nível estratégico. Por isso que a habilidade conceitual é a mais exigida no nível estratégico. A gente já vai aprofundar isso aqui. Habilidade humana. Saber lidar com pessoas. Saber motivar. Se comunicar. Né? Resolver conflitos. E a habilidade técnica, saber fazer o trabalho, saber executar o trabalho, saber usar máquinas e equipamentos. E pode aparecer, muito difícil de cair, mas pode aparecer a habilidade política. Por isso que eu coloquei essa observaçãozinha aqui embaixo para você. É muito difícil cair, mas também pode aparecer a habilidade política, que é a capacidade de construir uma base de poder, aí aqui, palavrinha-chave, né? Base de poder, de estabelecer as conexões corretas. Você vai saber se relacionar com as pessoas certas para conseguir aquilo que você quer, né? Mas basicamente o que cai em prova são as habilidades conceituais, humanas e técnicas. Vamos lá aprofundar agora. Habilidades do administrador. Conceitual. Habilidade conceitual é a mais exigida no nível estratégico. Olha aqui. Tem os níveis organizacionais, né, aqui no organogramazinho. Certo? Habilidade conceitual mais exigida no nível estratégico. Conhecer conceitos e teorias. Enxergar a organização como um todo. Tudo isso aqui é habilidade conceitual. Capacidade de avaliar o ambiente externo da organização. Capacidade de trabalhar com abstrações, que é imaginar cenários futuros possíveis para a organização. Pronto. Habilidade conceitual, você já viu comigo. Corta para mim aqui. Ter isso aí no seu juízo é importante para que você compreenda tudo que você vai estudar mais na frente, certo? Então vem comigo, não presta atenção aqui, não vai se distrair não. Habilidades humanas, mais exigida no nível tático. Então aqui a habilidade humana é a mais exigida no nível tático. Humana, conceitual. Saber lidar com pessoas. Habilidade de motivar e liderar. Habilidade para comunicação. Capacidade de gerenciar conflitos. Tudo isso aqui está relacionado à habilidade humana. E a habilidade técnica, professor, é a mais exigida no nível operacional. Aqui, ó, no nível operacional, a mais exigida é a habilidade técnica. Saber fazer a tarefa ou operação. Saber realizar um procedimento técnico. Ser capaz de operar uma máquina.
Saber utilizar as ferramentas necessárias para a realização da tarefa. Pronto. Aí você viu, né, que a gente tem as 3 habilidades, conceituais, humanas e técnicas, e cada uma delas é mais exigida no nível organizacional. Só que nos 3 níveis você tem as 3 habilidades. Em escalas menores, mas você tem as 3, certo? Mais exigida no nível estratégico é a conceitual, mais exigida no nível tático é a humana, mais exigida no nível operacional é a técnica. Pronto. Vamos aqui para os conceitos que os teóricos trazem para a gente, né? Habilidade conceitual significa um saber macro, ter conhecimento dos conceitos e teorias, ser capaz de trabalhar com abstrações, isso aqui aparece demais, cuidado com essa palavrinha, e de visualizar a organização como um todo. É a habilidade mais exigida no nível estratégico aqui em cima. Quanto mais eu subo na hierarquia, quanto mais eu subo, certo? Maior é a exigência de habilidade conceitual. Então, quanto mais eu subo, mais habilidade conceitual é exigida. Certo, professor? Habilidade humana. Capacidade de saber lidar com as pessoas, comunicar, liderar, motivar, coordenar, instruir, gerenciar conflitos, etc. Lidar com pessoas. Habilidade humana é a mais exigida no nível tático aqui, no nível tático. Nível tático. Eita, que letra feia, professor. Mas deu para você entender aí, né? Pronto. Só que você tem que tomar esse seguinte cuidado aqui, ó. Pode aparecer nas questões que ela é igualmente importante em todos os níveis organizacionais. Igualmente importante em todos os níveis organizacionais, certo? Vamos, corta aqui para mim para eu explicar isso melhor. Pronto. Pode cair que a habilidade humana ela é mais exigida no nível tático e pode cair também que ela é igualmente importante nos 3 níveis. Professor, se tiver as duas, eu vou marcar qual? Que ela é mais exigida no nível tático, certo? E no nível tático é mais exigida a humana. Mas se não tiver essa opção e tiver que ela é igualmente importante em todos os níveis da organização, você vai marcar essa que ela é igualmente importante em todos os níveis da organização. Beleza? Certo, professor? Habilidade técnica significa saber fazer, conhecer as técnicas ou procedimentos corretos para a realização do trabalho. É a habilidade mais exigida no nível operacional, mais exigida no nível operacional aqui embaixo, certo? Nível operacional. Então, mais exigida no nível operacional, habilidade técnica. Quanto mais eu desço na hierarquia, quanto mais se desce na hierarquia, maior a exigência de habilidade técnica. Então, mais habilidade técnica é exigida quanto mais eu desço na hierarquia da organização. Reflita com o professor HP, transportai um punhado de terra todos os dias e fareis uma montanha. Olha aí, não se preocupe, vai na sua velocidade, certo? Transportando um punhado de terra todo dia, quando vê você está com uma montanha de conhecimento aí no seu juízo. Beleza? Continua aqui comigo, vamos lá. Relação das habilidades com os níveis organizacionais. Aqui é um momento flashback. Na aula passada, a gente estudou os níveis organizacionais. Nessa aula, a gente começou estudando as habilidades do administrador. E agora a gente vai ver a relação dos níveis organizacionais com as habilidades do administrador. Aí você agora vai ficar fera. Vem comigo. Relação das habilidades com os níveis organizacionais. Então, eu tenho aqui o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. Como eu falei para vocês, pode aparecer esse organogramazinho aqui. E pode aparecer como uma pirâmide. Muito bem. Então, nível estratégico, nível tático, nível operacional. Em todos os níveis eu tenho administradores trabalhando. Tanto no nível estratégico, quanto no nível tático, quanto no nível operacional. E aí você vê aqui comigo pela figurinha do lado, que quanto mais eu subo, certo? Mais habilidade conceitual exigida. Como é que eu sei disso, professor? Olha aqui o tamanho da figura aqui. No nível estratégico, olha aqui o tamanho da figura. Não é a maior figura? É. Então, habilidade conceitual. Habilidade humana está aqui, amarelinho. Humana. E habilidade técnica, bem pouquinha, bem aqui, ó. Veja que a maior figura que tem aqui é a habilidade conceitual. Quanto mais eu subo nos níveis organizacionais, mais habilidade conceitual é exigida. Pronto, professor, muito bem. Vamos aqui de novo, né?
Agora no nível tático, qual é a maior figura que tem aqui no nível tático? A habilidade humana. Pode ver que ela é maior do que as outras, certo? Então, no nível tático, a mais exigida é a habilidade humana, mais exigida. Muito bem. E agora a gente vai para a habilidade técnica. Nível operacional, você vê que a maior figurinha aqui é a habilidade técnica. Então, quanto mais eu desço, mais habilidade técnica exigida. Mais habilidade técnica. Muito bem, professor, entendi tudo. Então, os 3 administradores do nível estratégico, do nível tático e do nível operacional, eles têm as 3 habilidades. Os administradores do nível estratégico, nível tático e nível operacional têm as 3 habilidades, mas dependendo de qual nível ele está, vai ter uma que vai ser mais exigida dele. No nível estratégico, a mais exigida é a habilidade conceitual, no nível tático é a habilidade humana e no nível operacional, a habilidade técnica. Muito bem, tá ficando aí no seu juízo. Nível estratégico. Qual é a habilidade aqui mais exigida no nível estratégico? Você está vendo que cada habilidade tem uma cor, né? A conceitual, a humana e a técnica, certo? No nível estratégico, esse aqui, qual é a habilidade mais exigida? Porque é a habilidade conceitual, professor. Muito bem. Então, a habilidade conceitual é a mais exigida. Em segundo lugar, vem a habilidade humana, que é esse amarelinho aqui. E bem pequenininho aqui, ó, a habilidade técnica. Certo? Então, no nível estratégico, a habilidade conceitual é a mais exigida. Então, ela é maior do que a habilidade humana, que é maior do que a habilidade técnica. Nível tático. Qual é a habilidade mais exigida no nível tático? A maior figurinha que tem aqui? Habilidade humana, professor. Certo, muito bem. Então, no nível tático é mais exigida a habilidade humana. Só que repare que as figurinhas elas têm mais ou menos o mesmo tamanho, né? Embora tenha a habilidade humana um pouquinho maior. Então, pode cair também que no nível tático há um equilíbrio das 3 habilidades, tá? Equilíbrio. Ou pode cair que no nível tático é mais exigida a habilidade humana e pode cair que há um equilíbrio das 3 habilidades para o administrador que está no nível tático. Nível operacional agora. Qual é a maior figurinha aqui do nível operacional? Habilidade técnica, certo? Segundo lugar, habilidade humana. Terceiro, bem pequenininho aqui, ó, habilidade conceitual. Então, no nível operacional, a habilidade técnica é maior do que a habilidade humana, que é maior do que a habilidade conceitual. Pronto. Agora eu aprendi, professor. Aprendeu? Aprendeu? Vamos ver se você aprendeu agora. Vamos aqui para um exemplozinho para você testar comigo se você realmente aprendeu. Então está aqui um exemplo que eu trouxe para você. Eu tenho 3 administradoras. Eu tenho aqui no nível estratégico Sol, no nível tático Mar, no nível operacional Lua. Certo? Eu vou até anotar aqui. Nível estratégico Sol, nível tático Mar, nível operacional Lua. Agora a gente vai fazer o que está pedindo aqui a questão que eu elaborei para vocês. Com base nas habilidades dos administradores exigidas em cada nível organizacional, julgue os itens abaixo colocando C para certo e E para errado. Primeira, Lua tem mais habilidade técnica do que Sol. Lua está onde? Está aqui no nível operacional. Lua está aqui no nível operacional. No nível operacional, qual é a habilidade maior? A habilidade técnica, professor. Muito bem. Então está certo ou errado? Lua tem mais habilidade técnica do que Sol, que está lá no nível estratégico? Tem, então está certo. Isso, muito bem. Próxima. Mar é quem tem mais habilidade humana. Mar está aqui. Eita, apaguei Mar. Mar, Lua, Sol. Mar está no nível tático. Mar é quem tem mais habilidade humana? É sim, professor, porque no nível tático, a habilidade mais exigida é a habilidade humana. Também está certa a segunda. Sol tem mais habilidade conceitual que Mar. Mar não está aqui no nível tático? Sol não está aqui no nível estratégico? Tá. Então, quando eu subo, quem é que tem mais habilidade conceitual?
Sol, muito bem, está aqui a habilidade conceitual maior. No nível estratégico, Sol está no nível estratégico, então está certa também a terceira afirmativa. Sol tem mais habilidade conceitual do que Mar, que tem só isso aqui. 4. Lua é quem tem mais habilidade conceitual? Lua está onde? Nível operacional. Nível operacional é mais habilidade o quê? Técnica. Então está errada essa afirmativa. Lua é quem tem mais habilidade técnica e não conceitual. Conceitual quem tem é Sol. 5. A habilidade humana é igualmente importante para as 3 administradoras? Está correto aquela observação que eu fiz para você. Se isso aqui aparecer sozinho, você vai marcar como certo, que a habilidade humana é igualmente importante nos 3 níveis. Você vai marcar como certo. Você só vai marcar que é mais habilidade humana se tiver uma alternativa dizendo isso e a outra alternativa dizendo que é mais habilidade humana, como a gente já conversou. Mas se tiver só isso aqui, você vai marcar como correto. Cuidado. Vamos voltar. 6ª. É exigido um equilíbrio das 3 habilidades para Mar. Mar não está no nível tático? Está no nível tático. Há um equilíbrio? Há um equilíbrio. Eu falei para você até que no nível tático pode cair que há um equilíbrio das 3 habilidades ou pode cair que é mais exigida a habilidade humana. Então está correto. Há um equilíbrio das 3 habilidades para Mar, já que Mar está no nível tático. Correto, correto. Tem mais essa observação aí para você anotar. 7. Mar tem mais habilidade técnica que Sol. Onde é que está Mar? Aqui no nível tático. Ela tem mais habilidade técnica do que Sol, que está lá no estratégico? Tem, porque está aqui maior habilidade técnica do que Sol, que está aqui. Muito bem. E mais habilidade conceitual do que Lua. Lua não está aqui no nível operacional. Ela tem mais habilidade conceitual. Mar, olha aqui Mar, onde é que está? Olha a figurinha dela. É maior do que essa daqui de Lua? É, então está correto. Mar tem mais habilidade técnica do que Sol. Quando eu desço aqui, mais habilidade técnica exigida. E Mar tem mais habilidade conceitual do que Lua. Quanto mais eu subo, mais habilidade conceitual. Mar está no nível tático, Lua no nível operacional. Mar realmente tem mais habilidade conceitual do que Lua. Eita, professor! Agora eu aprendi, hein? Também depois dessa aqui, de eu ficar martelando isso aqui no seu juiz, se você não tivesse aprendido, era o jeito de eu lhe dar um cascudo aí, certo? Não, mas se tudo certo, se você não aprendeu, não vou dar cascudo em você não. Pode mandar um direct, dizer alguma coisa lá no meu Instagram que eu respondo, tira a sua dúvida com toda calma, com toda tranquilidade, com toda atenção que você merece, tá bom? Questão agora, vamos ver se realmente você aprendeu. Um candidato foi aprovado em concurso público e assumiu o cargo de diretor financeiro, um cargo de nível estratégico. Diretor financeiro, um cargo de nível estratégico. Cuidado com isso aqui, tá? A gente viu que no nível tático ficam os gerentes de departamento, que pode aparecer como gerente de recursos humanos, gerente financeiro, e pode aparecer também como diretor financeiro, diretor de recursos humanos. Só que a questão está dizendo que é do nível estratégico. Não vá brigar com a questão não. Professor, mas não era tático? Se a questão está dizendo que é estratégico, considere o que a questão está dizendo. A questão está dizendo que é estratégico, então é estratégico. Não vá querer discutir com a questão não. Está aqui bem ditinho que é do nível estratégico. Um candidato foi aprovado em um concurso público e assumiu o cargo de diretor financeiro, um cargo de nível estratégico. Em um cargo desse nível, qual nível? Estratégico, o funcionário necessitará preponderantemente para seu bom desempenho de habilidades relativas a: letra A, capacidade de se relacionar, comunicar, compreender as atitudes e motivações das pessoas. Aqui é a habilidade humana. Não é no nível estratégico a mais exigida, não é a humana, né? A gente quer do nível estratégico. Visão da organização como um todo, realmente é estratégico. Trabalhando com ideias e conceitos, teorias e abstrações. Olha aí como eu falei que essa palavrinha cai. Está correto, porque a gente quer conceitual. Aqui está descrevendo a habilidade conceitual. É o nosso gabarito, letra B de bola. Vamos ver a letra C. Capacidade de usar técnicas, aí já é no nível operacional. D, comunicação com stakeholders externos e desempenho de papéis decisórios. Aqui ele está misturando as coisas aqui, a coisa que a gente vai estudar daqui a pouco. Stakeholders são as partes interessadas na organização, todos aqueles que são impactados e que impactam na organização. E papéis dos administradores a gente vai estudar daqui a pouco. Ele tentou confundir você aqui com os papéis decisórios, não tem nada a ver.
Letra E, capacidade de conseguir esforços coordenados dos membros de sua equipe para alcançar os objetivos e metas. Aqui a liderança, uma capacidade de coordenar os esforços, coordenação, também não está relacionado às habilidades do administrador do nível estratégico. Então, realmente, nosso gabarito, letra B, de bola. Mais uma. À medida que os administradores vão ocupando cargos nos diferentes níveis organizacionais, a importância relativa das habilidades necessárias ao desempenho adequado de seus papéis vai mudando. No nível operacional, são mais relevantes as habilidades, aí tá fácil, né, professor? Habilidades técnicas, letra C, habilidade mais exigida no nível operacional, voltando para mim aqui para eu martelar no seu juízo. No nível estratégico, a habilidade mais exigida é a conceitual. No nível tático é a humana e no nível operacional, a habilidade técnica. Como a questão aqui está pedindo a habilidade do nível operacional, né? A gente marcou a letra C, habilidades técnicas. Tranquilo, calmo. Depois daquele exemplo que a gente fez, não tinha como você errar essa questão aqui. Mais uma. As habilidades conceituais são essenciais aos gerentes de nível tático. As habilidades conceituais são essenciais aos gerentes de nível tático, ele colocou aqui, que são os responsáveis por interpretar os objetivos estratégicos de uma organização e desdobrá-los em operacionais. Aí, por mais que você ainda não tenha estudado comigo aqui, por mais que você ainda não tenha estudado comigo os tipos de planejamento, né, que é a segunda parte da questão, só pela primeira parte você já sabe que a questão está errada, porque as habilidades conceituais são mais exigidas no nível estratégico e não no tático. No tático são habilidades humanas. Muito bem, gostei de ouvir daqui o que você falou. Volta para o slide. Finalizamos níveis organizacionais, relacionamento com as habilidades dos administradores. Agora a gente vai ver alguns conceitos importantes aqui que podem cair até em questões sem nem perguntar o conceito, mas sendo citado, como na questão anterior que falou de stakeholders, né? Se você não souber o que é, às vezes você fica confuso e acaba marcando a questão porque não conhece o termo e acha que está errado. Então vamos comigo aqui uma sequência de conceitos que eu vou explicar para vocês de um por um, depois a gente vai finalizar com a musiquinha, tá? Vamos lá. Sinergia significa trabalhar em conjunto, em harmonia, de forma coordenada, gerando um resultado que é maior do que a mera soma das partes. Continuando, são ações ou esforços simultâneos que envolvem cooperação, coesão e trabalhos associados. Sinergia é quando 1 mais 1 é igual a 3, ou seja, o resultado é maior do que a soma das partes. Maior do que a soma das partes. 1 mais 1 igual a 3. Olha aí que coisa louca, né? Exemplo. Estudo em grupo, no qual os participantes têm conhecimentos diferentes e complementares, ou seja, é um grupo de estudos onde um sabe mais, por exemplo, raciocínio lógico, outro sabe mais administração, outro sabe mais direito constitucional. E um explica para o outro. Então, quando um explica para o outro, vocês vão aprender muito mais estudando juntos, né, com sinergia, do que individualmente cada um. Então, no final, o resultado do grupo vai ser maior do que se cada um estivesse estudando individualmente, do que a mera soma das partes. Então, eu trouxe aqui o exemplo. Pior ataque do mundo. Sávio, Romário e Edmundo. Eu sou torcedor do Vasco, vocês já sabem, coitado de mim, né? Então, teve uma época que os melhores atacantes do Brasil eram o Sávio, Romário e Edmundo. E o Flamengo contratou os 3. E aí, o que é que aconteceu? O Flamengo ganhou tudo? Não, não ganhou nada. Por quê? Porque eles não agiam em sinergia. Cada um queria levar a bola para casa, ninguém tocava um para o outro, ficava cada um querendo aparecer mais do que o outro. Então, como não teve sinergia, o resultado não foi bom. Aí a torcida do Vasco fez até uma musiquinha. Pior ataque do mundo, pior ataque do mundo. Para um pouquinho, descansa um pouquinho. Sabe, Romário e Edmundo. Torcida é osso, né? Sempre tem umas piadinhas bestas para brincar com o adversário, né? Para tirar onda com o adversário. Questão aqui, ó. De acordo com a lógica da abordagem dos sistemas, haverá sinergia quando o resultado da interação entre as partes que compõem um sistema for equivalente à soma das partes. É equivalente? Que a gente estudou? Não, professor. É quando o resultado é maior do que a soma das partes. Muito bem, está errada essa questão. Continuando. Stakeholders são as partes que impactam na organização e que são impactadas pelas ações praticadas por ela. A organização deve considerar todas as partes que se relacionam
direta e indiretamente com ela para poder manter uma postura ética e adequada com seus stakeholders. Então, cliente, meio ambiente, fornecedor, tudo isso são stakeholders. Deu os exemplos aqui de acionistas, funcionários, clientes, fornecedores, sociedade, governo, meio ambiente, concorrentes. Todos são stakeholders porque impactam na organização e são impactados pelas ações das organizações, da organização. Continuando. Entropia. Entropia já é um conceito trazido da física para a administração, que significa a tendência natural dos sistemas à desordem, à degradação, à desintegração e à morte. E existe também a entropia negativa, que é negar a entropia, evitar a entropia, ou seja, tentar evitar a degradação, a desordem e a morte do sistema. Tudo que existe, segundo a entropia, está tendendo à degradação e à morte. A entropia negativa ou negentropia vai tentar evitar a entropia. É igual as pessoas que estão envelhecendo, agora faz umas harmonizações faciais. Que assim, eu acho que eu prefiro ficar velhinho, mas cada um com a sua individualidade, porque eu acho que fica todo mundo meio com a cara do Buzz Lightyear do Toy Story. Mas é só uma opinião minha. Cada um seja feliz do jeito que quer, Se quer fazer sua harmonização aí, faça, seja feliz. Não importa se eu acho que alguma coisa ou não. Você que tem que gostar da sua aparência, não eu. Então vamos continuando aqui. Simbiose. Então a entropia é tendência à morte do sistema e negentropia é tentar evitar essa morte, essa degradação, essa desordem. Simbiose, uma relação de interdependência que resulta em vantagens mútuas para as partes envolvidas, certo? Aqui, vida animal. Quando você assiste lá o Discovery Channel e tem um búfalo na savana com um passarinho nas costas dele comendo os carrapatos, é uma relação simbiótica. O passarinho, para o búfalo está sendo bom porque o passarinho está tirando os carrapatos dele, e para o passarinho está sendo bom porque o passarinho está enchendo o buchinho dele, está se alimentando, Então, é uma relação simbiótica. As duas partes saem ganhando. Que exemplo? Uma boa relação entre empresa e colaborador. Os dois saem ganhando, uma relação simbiótica. Resiliência. Capacidade que uma organização tem de enfrentar e superar adversidades, obstáculos, pressões, sem comprometer o equilíbrio organizacional. É a capacidade de suportar pressão, de lidar com problemas e adversidades sem perder o equilíbrio, sem esmurecer, como diz aqui no Ceará. Eu trouxe uma frase aqui do Sr. Miyagi, que quando sentir que a vida está fora de foco, volte ao básico da vida, respire. Às vezes dá muita pressão, você para um pouquinho aqui, respira, segue em frente. Só nessa respiradazinha você já dá uma melhorada, segue em frente, aguenta a pressão e vai em frente que você vai atingir o seu objetivo. Você vai conseguir passar no seu concurso. Benchmarking é um processo de medida e comparação das práticas de uma organização. Ao utilizar, comparação das práticas. Ao utilizar esta ferramenta, a empresa busca informações sobre as melhores práticas realizadas no mercado para implementar, adaptando a sua realidade. Requer um processo de pesquisa contínuo e sistemático, pois busca maximizar a performance da organização. No benchmarking, você vai verificar no mercado a melhor prática e vai tentar aplicar na sua empresa, adaptando a sua realidade, Então é isso que acontece no benchmark. Pode ser empresa do mesmo setor ou pode ser empresas de setores diferentes. Por exemplo, eu fui numa fábrica de caneta dessa aqui. E aí cheguei lá, fui muito bem atendido. Caramba, que atendimento bom. Vou implementar a realidade da minha empresa, esse atendimento aqui, adaptando a realidade dela. Então isso aqui eu fiz o benchmarking. Visão holística, capacidade de enxergar a empresa como um todo. A empresa como um todo. E sua relação com o ambiente externo. Quando aparecer a palavrinha ambiente sozinha, saiba que está se referindo ao ambiente externo. Apareceu ambiente sozinho, ambiente externo. Lembre disso, que tem muita questão que coloca isso, a pessoa pensa que é um ambiente interno e acaba errando, tá? Homeostase, propriedade de um sistema aberto de regular seu ambiente interno, de forma a manter uma condição estável mediante múltiplos ajustes de equilíbrio dinâmico. Vala minha Nossa Senhora, professor, que diabo foi isso aí? Vem aqui para mim. Homeostase. Se você está com muito frio, o que é que acontece com você? Você começa a
tremer, porque você vai aumentar a temperatura do seu corpo para poder resistir ao frio. Busca o equilíbrio dinâmico, né? Aumentou o frio, você treme. Aumentou o calor, você sua. E assim a gente trouxe esse conceito também para a administração, poder se adaptar ao ambiente, né? Plasticidade agora, a capacidade da organização de se preparar e enfrentar diversos cenários na sua frente, né? No seu planejamento para o futuro. É a capacidade da organização de se preparar e de enfrentar diversos cenários que podem aparecer no seu futuro. Qualidade. Eita, professor, é muito conceito. Por isso que você vai, quando terminar essa aula aqui, ler tudo de novo, tá? Esses conceitos têm que estar aí na sua cabeça, porque às vezes cai numa questão, mesmo que não esteja perguntando o que é o conceito, e você não sabe, porque você não sabe que diabo é esse conceito, que diabo é isso que ele falou aqui. Então, é importante você entender. Qualidade é um termo associado à conformidade de um produto ou serviço ao que é exigido pelo cliente. Ou seja, um produto ou serviço tem qualidade quando possui características que atendem às necessidades do cliente, certo? Vamos ver exemplo. A pizza que eu mais gosto é a mussarela. Então, se tiver uma pizzaria na esquina que só tem a mussarela, para mim tem qualidade, porque eu vou chegar lá, vou pedir a pizza que eu gosto e vai ter, então atende a minha necessidade. Só que outro cliente gosta da portuguesa, gosta de outras mais afrescaiadas, e quando chega lá não vai ter. Para esse cliente, não tem qualidade. Então, qualidade está relacionado a atender às necessidades do cliente. Se atende, tem qualidade. Valência é o grau de importância que é atribuído, grau de importância ou valor, que é atribuído a algo. Tem a ver com custo-benefício. Valência. Se eu disser assim para você, se você atingir a meta, você vai ganhar uma viagem para Acapulco, encontrar o pessoal dos Chaves. E aí você odeia viajar. Vai te motivar? Vai não, professor. Então pronto. Cada um de nós se motiva por coisas diferentes. Então a valência, se tem valor para mim, se esse resultado tem valor para mim, eu vou me esforçar. Se não tem valor, eu fico do jeito que eu estou aqui. Agregar valor quer dizer tornar algo melhor. É realizar uma ação que vai acrescentar um diferencial, uma melhoria a algo. Adicionar uma melhoria, ou seja, exemplo, adicionar uma melhoria que seja valorizada pelo cliente, né, em um produto ou serviço da organização. Quando eu coloco as musiquinhas nas minhas aulas, por exemplo, é tentando agregar valor. Mas se você não gostar, não adianta nada. Se o meu cliente não gostar, então o que é que eu faço se não agrega valor? Eu elimino, paro de colocar a musiquinha. Mas sempre tem alguém que gosta, tem gente que não gosta também, por isso eu dou aula normal. Mas para quem gosta, tá aqui também a musiquinha. Fatores críticos de sucesso, a gente já viu na aula Karate Kid, são os fatores mais relevantes para o alcance dos objetivos organizacionais, ou seja, os elementos essenciais para que a empresa obtenha sucesso. Nesse aqui a empresa não pode errar. Questão: uma equipe de trabalho gera sinergia mediante o esforço coordenado. A respeito da sinergia, é correto afirmar que os esforços individuais resultam em um nível de desempenho neutro? Não, professor. O resultado é maior do que a soma das partes. Letra B, que é menor do que a soma das combinações individuais? Também não. Letra C, que é igual à soma das combinações? Também não é igual. Às vezes negativo, esse aqui está errado mesmo. E letra E, que é maior do que a soma das combinações individuais, é o nosso gabarito, letra E, está correta. Mais uma questão. Uma das ferramentas para a gestão da qualidade é o benchmarking, que se refere a implementar uma nova estrutura organizacional. Isso aqui não tem nada a ver, eliminando-se anterior, não tem nada a ver com benchmarking, que é você ver a melhor prática no mercado e trazer para a sua organização, adaptando a sua realidade ali. Errada. Próxima. A implementação do conceito de sinergia no ambiente organizacional auxilia as organizações a reduzir o nível de entropia e aperfeiçoar seus recursos. Então, o conceito de sinergia, que é fazer algo melhor, né, que o resultado é maior do que a soma das partes, ajuda a reduzir a entropia, certo? Ajuda a reduzir a entropia, ajuda a evitar a morte da empresa, ajuda, professor. Então, está correta essa questão, corretíssima. Próxima. A entropia positiva ocorre quando uma organização busca insumos ou matérias-primas para convertê-los em produtos que atendam às necessidades dos clientes. A entropia positiva que faz isso? Não, quem faz isso é a entropia negativa, ou negentropia negativa. A questão quis fazer uma pegadinha com você. Então, quando você busca atender às necessidades do cliente, você está buscando evitar a morte da empresa. Então, você está na negentropia ou entropia negativa.
Mais uma. Benchmark é um processo contínuo e sistemático de comparação de métodos, práticas de trabalho de determinada organização aos de outras organizações, no intuito de identificar fatores que conduzam a um desempenho superior. E aí, até aqui está tudo certo, né? Nesse sentido, para que o benchmark seja efetivo, é necessário que sejam consideradas empresas do mesmo ramo de negócio. Aí não precisa ser do mesmo ramo de negócio, como a gente viu. Se eu for numa fábrica de fabricação de caneta e gostar do atendimento e quiser adaptar a minha realidade, eu posso fazer isso. Então está errada por conta desse finalzinho aqui. Agora a gente vai para a musiquinha, a música dos Raul Seixas aqui, que eu trato de todos esses conceitos aí com você. Eu ofereço essa música para a primeira pessoa que está assistindo esse vídeo. Vamos lá. Tu és o objetivo da minha vida, pois você tem visão holística, enxerga o todo do amor. Aquele seu chaveiro escrito love, um benchmark em alta dose, se inspirou no seu avô. Seu avô, eu me lembro do dia em que você entrou num bode, quebrou minha vitrola e nossa relação de simbiose. Eu sei, não vou administrar isso sozinho, pois eu sei que existem stakeholders que impactam meu caminho. Nada me interessa nesse instante, só esta aula é interessante, ao teu lado assistindo o HP. Nessa aula hoje não tem arrego, com resiliência mantenho o sossego, só assim sei que vou aprender. Ei, até o filme que eu vejo em cartaz diz que quando alcanço objetivos é porque fui eficaz. Eu sei que dia a dia aumenta o meu desejo, e não tem plasticidade que sacie os futuros que planejo. Quando eu me declarava, você ria, e pra evitar a entropia, tenho a negentropia. A qualidade daquela lasanha, a valência era tamanha que nos fazia repetir. Mas hoje as mudanças que ocorrem no ambiente, qual neostase eu tô ciente, você já se adaptou. Então eu vou ter com a moçada lá no curso, mas pra eles é careta se alguém perde o foco por amor. Na faculdade houve sinergia, pois nós juntos em harmonia mostramos ao professor um trabalho tão bem elaborado. Nós provamos que o resultado foi melhor, pois agregou valor. É por isso que de agora em diante, pelos 5.000 alto-falantes eu mando a berrar o dia inteiro que você é o meu fator crítico de sucesso. Pronto, pessoal. Ave Maria, deu umas erradinhas aí, mas tenham paciência comigo, que eu sou professor, não sou cantor, né? Eu espero que vocês tenham gostado aí. Na próxima a gente continua, a gente está de volta. Até a próxima aula.